Olá pessoal, tudo bem? Super Nutri na área! Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Super Nutri. Aqui você aprende tudo sobre dieta, alimentação saudável e emagrecimento, podendo emagrecer até 5 quilos em 30 dias, somente com as dicas do canal da Super Nutri. Bom, o tema de hoje é muito polêmico, vai ser muito esclarecedor e vai te ajudar bastante a reforçar e acelerar o seu emagrecimento. Eu vou falar sobre o suplemento alimentar Whey Protein, falar das desvantagens, os mitos, se engorda ou se não engorda e as inúmeras vantagens para o seu emagrecimento. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal da Super Nutri, não perder nenhum conteúdo e não esquece também de ativar o sininho para receber todos os vídeos semanais e melhorar o seu emagrecimento. Bom, vem comigo. E por que é interessante consumir o Whey Protein no emagrecimento? Porque quando você entra num processo de emagrecimento, você precisa aumentar a quantidade de proteína que você consome no seu dia a dia e você precisa baixar o teor de gordura e de carboidratos. Então o Whey Protein ele vai ajudar na manutenção e ganho de massa magra. Se você tiver mais massa magra, você vai ter um metabolismo mais acelerado. O Whey Protein vai ajudar você a suplementar, complementar essa proteína que está faltando via oral, que você não consegue mastigar através de carnes, de ovos, né? Então você toma esse suplemento e você bate ou pode até substituir uma refeição, batendo aí a proteína diária. Se você come mais proteína, você emagrece. Existem 3 tipos: Whey Protein concentrado, Whey Protein isolado e Whey Protein hidrolisado. Se você é uma pessoa, uma mulher, um homem que não tem intolerância à lactose, você pode consumir o Whey Protein concentrado, tá? Ele tem carboidrato, uma pequena quantidade por dose, e ele tem lactose. Qual é a diferença para o Whey Protein isolado? O isolado, ele é específico para pessoas que têm intolerância à lactose, tá? Que é o açúcar do leite. Por ele não ter lactose, ele vai ter uma quantidade menor de carboidrato, e se ele não tem lactose, ele é ideal para os intolerantes. Então, ele é específico para aquelas pessoas que não podem consumir leite ou derivado, tá? Então, ele não tem lactose, é o isolado. O hidrolisado é uma forma de Whey Protein, onde ele é passado por um processo de filtração, certo? E ele é ideal para bariátricos, ou para pessoas que têm algum problema gastrointestinal, ou que retirou aí uma porção do intestino, uma porção do estômago e precisa de uma digestão facilitada dessa proteína. Então ele auxilia também em dietas de recuperação para acamados, para pessoas aí que não conseguem ingerir alimentos sólidos. Então o whey hidrolisado ele é específico mais para as pessoas bariátricas ou para pessoas que estão ali se recuperando de alguma cirurgia e que não podem perder massa muscular. E a diferença também está no preço desses 3 produtos. Por quê? Porque o concentrado, ele tem um pouquinho de carboidrato e ele tem uma média de valor entre R$100 e R$150. Vai depender aí do sabor que você escolher, porque hoje em dia tem uma variedade enorme de Whey Protein. Tem os Whey Protein gourmet, né, os gourmetizados, que são aqueles sabor doce de leite, flocos, chocolate belga. Geralmente esses whey gourmetizados, eles têm mais carboidrato, tá? E tem o whey isolado, que geralmente vai ser um sabor mais neutro, chocolate, banana, baunilha. Eu particularmente uso há muitos anos whey concentrado de baunilha. Por que eu uso de baunilha? Primeiro porque eu acho que ele tem essa questão da versatilidade, ele é muito coringa, então dá para misturar com iogurte, com morango, com banana, ele vai com qualquer fruta, dá para colocar em alguma receita, e principalmente porque o sabor sendo mais neutro, eu não vou enjoar. Então se você está começando aí a usar o Whey Protein, né, a sua nutricionista recomendou para você, ou você quer aí suprir uma necessidade de proteína que você não está conseguindo alcançar através de carnes e ovos, e aí você quer escolher o primeiro whey, eu recomendo que você use ou o de chocolate ou o de baunilha, certo? Que ele vai combinar com algumas receitas, alguns shakes proteicos, né? Eu coloco com whey, eu coloco com leite, eu coloco com iogurte, eu coloco com polpa de fruta e fica muito gostoso. Coloco nas minhas panquequinhas de banana com aveia e canela, parece até uma sobremesa, fica muito gostoso, porque o Whey Protein é adoçado com estévia e alguns são adoçados com
adoçante sucralose. Então, nenhum deles tem o quê? Açúcar, por isso que ele tem pouco carboidrato. Já falando sobre o carboidrato e a quantidade de proteína, muitas pessoas me perguntam: doutora, Supernutri, qual é o whey bom? Qual marca eu compro? Qual é a quantidade de proteína ideal e carboidrato ideal por dose? Bom, eu trouxe aqui alguns tipos de whey e eu vou mostrar para vocês um que eu estava usando recentemente, tá? Não podemos mostrar a marca, tá? O que eu quero mostrar para vocês? Um bom whey concentrado, ele deve ter uma porção sendo 80% de proteína e 20% de carboidrato. Então, quando vocês forem comprar, geralmente todos os whey, eles têm um pote de 900 gramas e cada dose tem, em média, 30 gramas. Então, significa que um pote de whey vai durar o quê? Um mês. Se você usar uma dose de 30 gramas por dia para substituir uma refeição ou até como pós-treino, você vai ver que ele vai durar um mês certinho. Tem algumas marcas que são menos, algumas marcas que são mais, mas geralmente é 30 gramas que já vem o copinho, a medida exata dentro do seu pote de whey. Pode ser pote, pode ser um saco de whey, tá? Outra questão interessante é essa questão da proteína e o carboidrato. Qual é a quantidade ideal que eu devo usar, que eu devo observar no rótulo, tá? Aí tem uma pegadinha. O whey protein deve ter, então, 80% de proteína por dose e 20% de proteína de carboidrato por dose, tá? Vamos repetir? 80% da quantidade de uma dose de whey deve ser de proteína e 20% deve ser de carboidrato. Neste whey que eu estava usando recentemente, ele tinha uma dose de proteína de 23 gramas e carboidrato 5 gramas. Então, observe que a proteína ela é 4 vezes superior ao carboidrato. E isso representa que ele é um whey de qualidade, porque está certa essa proporção de 80% de proteína para 20% de carboidrato. Outra questão que vocês têm que olhar, tá? São os ingredientes. Existe uma vasta quantidade de whey protein no mercado que tem um valor inferior, abaixo de R$100. Porém, se você olhar os ingredientes, esse tipo de whey vai ter lá soja ou proteína isolada da soja, vai ter também albumina, vai ter colágeno. Então, o whey, ele deve ser o primeiro ingrediente único e exclusivamente derivado da proteína isolada do soro do leite. É proteína isolada do soro do leite. Ou, às vezes, algum whey vai estar descrito proteína do soro do leite. Alguns vai estar descrito proteína isolada do soro do leite e outros vai estar descrito proteína isolada do leite. Vamos ver o que está escrito neste daqui. Proteína concentrada do soro do leite. Esse daqui é um whey concentrado, então ele vai ser whey, proteína concentrada do soro do leite. Alguns whey tem os 3 tipos. Tem o isolado, hidrolisado e o concentrado no mesmo produtinho, tá? Esse daqui é sabor morango, eu não gostei, eu achei bem enjoativo. Eu gosto mais do de baunilha, daí eu misturo com mamão, com banana, com kiwi, com o próprio morango, fica muito mais gostoso. O maracujá fica uma delícia, certo? E aí aqui eu quero mostrar pra vocês a pegadinha. Então vocês têm que olhar a tabela, tá? Ver se tem essa proporção de carboidrato e proteína, ver os ingredientes. Então o primeiro ingrediente tem que ser proteína do soro do leite. E o adoçante tem que ser à base de estévia ou sucralose. Não deve ter colágeno no seu whey, não deve ter albumina, não deve ter caseína e não deve ter proteína de soja. A não ser que você compre um whey e lá esteja descrito que ele contém albumina, contém caseína e você vai comprar ciente. O que acontece é que as pessoas compram whey protein mais barato, achando que ele é somente proteína do soro do leite. E às vezes eles colocam alguns aditivos para deixar esse whey mais barato. Então eu não gosto de whey com colágeno, nem com albumina e nem com proteína de soja. Então, além de vocês observarem o rótulo, a tabela, vocês têm também que observar os ingredientes. Combinado? Eu já peguei whey que tinha farelo de trigo e farinha de trigo. E era um whey baratinho de R$60. Muitas das minhas pacientes e alunas de mentoria compram alguns whey que não é whey, mas sim hipercalórico. E aí, eu tô aqui com esse produto que é um hipercalórico, que tem uma embalagem
praticamente idêntica ao whey que eu uso, que é uma embalagem vermelha, o rótulo praticamente a mesma informação. Porém, ela comprou e não leu a tabela. E olha só, esse daqui que não é whey, é um hipercalórico, ele tem por dose uma porção de 80 gramas de proteína e 30 gramas de... ele tem uma dose de 80 gramas de carboidrato e 30 gramas de proteína. Olha a diferença para esse daqui que tem uma dose de 5 gramas de carboidrato e 23 de proteína. E esse daqui tem uma dose de 80 gramas de carboidrato e 30 gramas de proteína. Então, o que acontece? Esse daqui é um hipercalórico e esse daqui é o whey protein. Por quê? O que tem aqui de principal ingrediente que subiu tanto esse carboidrato? A maltodextrina, que é um carboidrato usado principalmente por quem está em fase de hipertrofia, ganho de massa muscular, que quer ganhar peso. Não é o caso para quem quer emagrecer. Então, quando você for comprar o whey protein, observe a primeira coisa, o preço, tá? Esse hipercalórico, ele vai custar aí numa média de 60 a 90 reais, certo? E o whey, ele vai custar, em média, um valor de 100 a 150 reais, tá? Se for o hidrolisado, ele vai custar mais ou menos até uns 200 reais. Então, fiquem também observando, além da tabela e dos ingredientes, o preço desse. E aí, outra questão também é que esse produto, esse hipercalórico, além dele ser bem mais barato, a dose de carboidrato dele é muito superior. Esse, por exemplo, ele tem uma dose de carboidrato de 80 gramas, tá? Por dose, que vem um copinho ali dentro. E 80 gramas, basicamente, são aí 5 bananas ou 3 unidades de pão francês. Olha só, a quantidade de carboidrato é proporcional a quase 3 pãozinhos francês. Por isso que vocês têm que observar o rótulo, observar a embalagem, a tabela. Lembrando que a proporção é de 80% de proteína para 20% de carboidrato. Certo? Então, a proteína ela tem que ser 4 vezes superior, 3, 4 vezes superior à do carboidrato. E um bom whey, ele deve também durar pelo menos um mês e cada dose deve ter 30 gramas. E aí você sempre vai buscar aquele que tem o melhor sabor para o seu paladar. Chocolate, baunilha, cookies é uma delícia, coco também é uma delícia. E esse tipo de whey ele só vai ter um pouquinho mais de carboidrato e vai ser também um pouquinho mais caro. Mas um bom whey a gente compra aí por uma média de 109, 119 reais. O que eu uso atualmente é sabor baunilha concentrado e ele custou 109 reais aqui na minha cidade. Na internet existem muitas opções. E quando você for comprar na internet, é importantíssimo você também observar a embalagem. Veja se no site onde você está comprando esse whey oferece a foto da embalagem, tanto da parte dos ingredientes quanto da parte da tabela. Porque se tiver muitos ingredientes, ou se esse whey for muito baratinho, ou se ele tiver soja, albumina, caseína, colágeno e até a fibra ou a proteína do trigo, ele não é whey interessante para sua dieta. Ele deve ter exclusivamente a proteína do soro do leite. Ou então a proteína isolada do soro do leite, no caso de um whey que seja isolado. Ou então o hidrolisado, que é a proteína hidrolisada do soro do leite, que é uma filtragem diferente, é um whey que tem uma absorção melhor. Deu para entender? Agora a parte mais esperada por vocês. Por que o whey protein auxilia no emagrecimento? Vou fazer aqui uma simulação, certo? Um filé de frango de 100 gramas, certo? Você pega aí o seu filézinho de frango, pesa na balança ele após pronto. Um filé de frango de 100 gramas, tá? Sem pele, sem gordura, sem osso. Ou um bife, ou um filé de peixe. Em média, eles têm 100 gramas de peso líquido, porém, desse peso líquido, 30 gramas é de proteína. Então, não significa que um filé de frango de 30 gramas, de 100 gramas, ele vai ter 100 gramas de proteína. Ele vai ter 30 gramas de proteína, entendeu? Então, o filé de frango de 100 gramas, pronto, pesadinho, já grelhadinho, ele tem 30 gramas de proteína. E o que vai acontecer? Dependendo do tipo do seu whey,
ele vai ter a mesma quantidade de proteína de um filé de frango. Então, Super Nutri, você está querendo me dizer que se eu não comer um filé de frango, eu posso tomar uma dose de whey que vai ser equivalente a um filé de frango, ou um bife, ou um filé de peixe de 100 gramas? Exatamente. Muitas mulheres, até as minhas alunas, elas falam: Super Nutri, eu posso não jantar porque eu não tenho tanto apetite à noite, ou porque eu chego da academia muito tarde, eu não quero comer, sujar a panela, não quero fritar, grelhar um bife. Eu posso só chegar e tomar um whey? Claro que sim. Você vai conseguir atingir a quantidade de proteína ideal daquela refeição, e aí você vai consumir uma proteína saudável, e você pode sim substituir a sua refeição com carne, com frango, com peixe, por uma boa dose de whey protein. E aí você também pode complementar esse whey protein com alguma fruta, ou com um iogurte natural ou desnatado, ou até uma porção de aveia, ou então leite sem lactose, ou leite normal, desnatado. Você pode fazer um shake proteico. Coloca aí 30 gramas do seu whey, coloca uma fruta, né, ou até uma polpa de fruta, se você estiver aí na correria, e aí você pode colocar ou iogurte, ou seu leite desnatado, ou até com água. E aí você vai transformar o seu shake proteico em uma refeição, para substituir uma refeição. E esse shake proteico, olha como ele é versátil. Ele pode se transformar em diversas refeições. Você pode usar esse shake no café da manhã, se você é uma mulher que não gosta de comer ovos. Olha que legal. Super Nutri, eu odeio comer ovo de manhã, mas eu sei que eu tenho que comer proteína. O que eu vou consumir que é fonte de proteína e que não seja o ovo? Porque tem gente que abomina o cheiro do ovo de manhã, ou até para as pessoas que não gostam ou não têm o hábito de tomar café da manhã. Vai no whey protein, faz esse shake proteico. Você pode transformar esse shake proteico com fruta, aveia, iogurte ou leite, ou até água, num café da tarde. Por exemplo, hoje eu tô aqui na minha sala, onde eu atendo os meus pacientes, e durante o intervalo entre uma consulta e outra, eu costumo tomar o whey protein com iogurte natural e uma fruta que eu sempre trago. E é rapidinho, em 5 minutos eu vou ali, dou uma fugidinha das minhas consultas, misturo ali 30 gramas de whey, 15 gramas às vezes, ou até mais, 20, 30 gramas, misturo naquele iogurte que é azedo, que as pessoas torcem o nariz, mas como o whey é bem docinho, ele vai adoçar o seu iogurte, nem vai parecer que aquele iogurte é tão azedo assim, porque aquele iogurte não tem açúcar. Coloca uma fruta, coloca uma chia, coloca às vezes uma castanha, uma granola ou uma fruta mesmo, e pronto, já fiz uma refeição e já bati a proteína daquela refeição. Olha que bacana, como é versátil o whey protein. Então você pode levar o seu whey, um pozinho, né, numa mochilinha, deixar guardadinho na sua bolsa, e assim que você puder, você só mistura com água, com leite ou até com leite em pó. E também pode ser interessante. Às vezes você tá cansada, chega do treino, ou tá sozinha em casa, e aí tá com preguiça, e melhor você tomar whey do que você pedir um fast food. E aí você pode misturar cada dia o seu whey protein com uma fruta diferente, ele vai ficar com o sabor da fruta. Claro, se você usar o whey protein de baunilha, mas aí você vai escolher o que você mais gosta, o que mais te agrada. Então o whey protein é tão versátil que você pode substituir 3 refeições. O café da manhã, o lanche da tarde, é o horário primordial para a mulherada, principalmente que gosta de comer um docinho, ou que gosta de beliscar bolachinha com café, um pãozinho francês. E aí você pode inserir a proteína de forma líquida. Olha que interessante. Também você pode substituir o jantar e você vai conseguir atingir a quantidade de proteína daquela refeição. Olha que interessante. Essa dica é valiosa, hein? E também uma outra dica é que o whey protein ele é interessante para o pós-treino. Eu vejo muitas mulheres, homens também, que erram na hora de voltar do treino e comem pão, comem muita fruta, ou às vezes não comem nada. Por exemplo, eu treino todos os dias às 8 da manhã. Quando eu saio do meu treino por volta de 9h30, eu ainda vou demorar para almoçar. Vou almoçar lá por meio-dia e meio, 1h da tarde. Então eu vou ficar com fome. Então, geralmente, eu já levo o whey protein na bolsa, dentro de uma coqueteleira ou dentro de um potinho. E assim que eu saio da academia, se eu sei que eu vou demorar para almoçar, eu já tomo ele ali misturado com água e eu consigo suportar até a próxima refeição. Agora, se você
você treina e logo depois você vai jantar ou vai almoçar, daí não é necessário você tomar whey protein se você tiver aí uma janela alimentar de até umas 2 horas. Como eu termino meu treino às 9h30, eu costumo esperar um bom tempo, né, para almoçar, então eu preciso consumir esse whey protein até para aguentar, né, a próxima refeição, que no caso é o almoço depois de quase 4 horas. Mas se você treina de noite e você quer chegar na sua casa e você às vezes treina mais tarde, não quer comer uma refeição porque é muito pesada, você tá cansada, tá cansado e você quer simplesmente chegar, tomar um banho e só comer alguma coisa saudável, vale também você investir num whey de qualidade e aí ele vai substituir essa refeição, essa proteína que às vezes você não vai mastigar, mas sim vai beber. Whey protein não engorda. O que engorda é você comer mais calorias do que você gasta. Nada isoladamente emagrece e nada isoladamente engorda. O que emagrece é você fazer déficit calórico. Significa que você tem que gastar mais energia, né? Fazer mais atividade física e consumir menos calorias. Se você está tomando whey protein e está engordando, talvez o problema não esteja no whey protein. Talvez o problema esteja na sua má alimentação. No resto do dia, no final de semana, tomando bebida alcoólica, comendo muitas calorias mais do que você gasta. E aí você vem falar pra mim, nossa, eu comecei a tomar whey protein, eu engordei. Eu tenho certeza que se você usar o whey protein como eu ensinei aqui, nas quantidades ou seguindo aí o cardápio da sua Nutri, você vai ter um ótimo resultado no emagrecimento e na hipertrofia. O whey protein não engorda. O que engorda é você comer mais calorias do que você está gastando. Compartilha, curta, comenta, salva. E se você gostou mais ainda, deixa um monte de coraçãozinho para mim aqui na legenda. Certo, pessoal? Um grande beijo da Super Nutri para vocês e fiquem com Deus.